Olá, meu nome é Kenny Kaimes. Vocês não me conhecem, podem achar que me conhecem, mas não. Vocês acham que conhecem a minha mãe, mas não. Meu filho e eu somos inocentes. Há um grande encobrimento maligno acontecendo. Estes são Kenny e Sante Kaimes, uma dupla de criminosos que, além de mãe e filho, também são amantes. Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Saibam que é um prazer enorme para mim ter você aqui para assistir um vídeo comigo, que eu espero que seja o primeiro de muitos. O vídeo de hoje, gente, vai ser em formato documental, porque realmente é uma história de filme, então eu resolvi fazer essa história em formato documental para trazer muitas imagens reais para vocês, para que vocês possam se imergir cada vez mais nessa história, tá bom? Antes de eu ir para a história, eu preciso fazer aqueles pedidos que são muito importantes para esse canal aqui tá no ar, tá? Se você ainda não é inscrito no canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. Se puder deixar o like logo agora no começo do vídeo, eu agradeço demais, porque me ajuda mesmo. Fica aqui toda a minha gratidão. E agora, bora para a história. A história de Sante Kaimes começa pelo inesperado encontro de seus pais Prama Singer, um mágico indiano, e Mary Van Horn, uma garota de origem holandesa. Seu pai viajava pelo mundo com um circo e ele conheceu sua mãe Mary quando chegou aos Estados Unidos em 1920, juntamente com o circo. O futuro casal se conheceu enquanto seu pai fazia um número de mágica, e quando eles trocaram olhares, a paixão foi instantânea. Mas esse amor interracial não foi bem visto não pela sociedade e muito menos pela família de Mary, que eram protestantes conservadores. No entanto, isso não impediu o casal apaixonado, que se casou em poucas semanas. Após o casamento, Prama e Mary se mudaram para uma fazenda em Oklahoma, local onde Sante e seus irmãos nasceram. Primeiro nasceu o menino Karan, depois veio a menina Premi e depois Sandra, ou posteriormente Sante, que é o nome que ela vai ficar conhecida pela mídia. E devido a isso, é assim que iremos chamá-la a partir de agora. Mas voltando para o caso, Sante foi a terceira filha do casal. Ela nasceu em 24 de julho de 1934 em Oklahoma City. E depois do nascimento de Sante, também veio a sua última irmã, Rita. A infância de Sante foi durante uma época de recessão econômica global, a Grande Depressão. E famílias como a dela, que viviam da agricultura, lutavam para se alimentar devido a uma seca intensa no sul dos Estados Unidos. Havia muita pobreza na sociedade naquela época, e isso foi algo que ela sempre levou consigo ao longo da vida, pois veio de uma origem bastante humilde. Mas a pobreza não foi a única mazela que Sante e seus irmãos tiveram que lidar na infância. O racismo por parte da comunidade também os perseguiu. Inclusive, na escola, nenhuma criança queria brincar com ela e seus irmãos. Quando Sante tinha 3 anos, seu pai teve um infarto e não resistiu, deixando assim sua esposa Mary sozinha com os 4 filhos, o que não foi nada fácil. Como Mary era uma mulher muito passiva, ela passou a não conseguir controlar os filhos. O garoto Karan, em especial, era muito problemático. E de acordo com Rita, a filha mais nova da família, Sante e ele passaram a ter um relacionamento incestuoso, o que mostrava que desde muito cedo ela não via problema no incesto. Depois de um tempo, Karan roubou a aliança da mãe e foi embora de casa. E logo em seguida, Premi também partiu, deixando assim Sante e Rita sozinhas com sua mãe. E foi aí que Sante começou a mostrar seu lado mais sádico, ferindo a irmã mais nova sempre que podia. Mas a verdade é que esses não foram os primeiros sinais da sociopatia de Sante, já que ela também tinha o terrível hábito de maltratar e tirar a vida dos animais da fazenda. Ainda jovem, Sante começou a roubar alimentos como uma forma de sobreviver. E desde muito cedo, algo lhe chamou a atenção. Ela percebeu a grande diferença entre a vida humilde que ela levava e o luxo das pessoas ricas de Hollywood. Essa desigualdade despertou nela um desejo intenso
intenso de conquistar riqueza e escapar da pobreza, algo que logo se tornaria uma grande obsessão. Sem falar que ela sempre tinha muitos acessos de raiva e sempre agredia a mãe e a irmã. Tudo na casa tinha que ser como ela queria. Caso contrário, ambas sentiriam a ira de Santé. E isso era basicamente a rotina daquela casa. Ainda na fazenda, Santé e Rita foram retiradas da guarda da mãe, que foi acusada de negligência. E assim elas foram levadas para um orfanato. Posteriormente, Santé disse que esse ato do Estado se deveu ao fato de que sua mãe estava se prostituindo e também prostituindo as filhas. Mas como ela sempre foi uma mulher extremamente mentirosa, não se pode afirmar 100% se isso era verdade ou não. Após tirarem suas filhas, Mary, então desesperada, preparou um plano para fugir com elas. E assim, Mary e as meninas fugiram para Los Angeles, na Califórnia. Já na nova cidade, o comportamento violento de Santé não mudou, não. Muito pelo contrário, ela só piorou. E aos 13 anos, a vida dela teve uma reviravolta totalmente inesperada. Um dono de um teatro em Los Angeles se encantou com ela e decidiu ajudá-la, organizando para que sua irmã, Mary Chambers, juntamente com seu marido Ed Chambers, que não podiam ter filhos, a adotassem, mesmo eles já tendo um primeiro filho adotado, que era Howard, de 7 anos. A verdade é que àquela altura, a mãe e a irmã de Santé ficaram aliviadas em deixá-la ir embora, pois ambas não aguentavam mais ter que lidar com a personalidade difícil de Santé e os acessos diários de raiva dela. Segundo Rita, em um documentário, ela diz que após Santé ir embora, ela e sua mãe dançaram de felicidade. E agora, na nova vida luxuosa, os novos pais adotivos da garota eram tudo o que ela queria. Pessoas de posse que poderiam dar a ela o que ela tanto almejava. E assim, Santé se mudou com seus novos pais para Carson City, em Nevada, onde ela foi muito mimada por eles. E isso provavelmente intensificou ainda mais qualquer traço narcisista que já estivesse surgindo nela. Agora, vivendo em Nevada, Santé experimentava uma ascensão social. Seu pai adotivo ocupava um bom cargo no exército e ela se dedicava a tirar boas notas na escola, determinada a melhorar sua posição na sociedade, já que ela carregava um medo profundo de voltar à pobreza. Na nova vida, ela decidiu mudar seu nome, que era usado na época, que na verdade era Sandra. Eu apenas estou citando ela como Santé para não confundir vocês. Nesse momento, ela resolveu mudar seu nome de Sandra para Sandy Chambers. E também passou a usar roupas novas da moda e também usar muito pó branco para mascarar sua pele morena de origem indiana. Mas a verdade é que a nova vida e o novo nome não mudaram o principal, a personalidade diabólica de Santé. E ela continuou a maltratar crianças menores que ela. Assim, em outubro de 1947, a garota, que agora se chamava Sandy, iniciou a 8ª série na escola. E lá ela ficou conhecida por ser insistente e dominadora, fazendo assim com que todos quisessem distância dela, salvo uma única garota. Esta era Ruth Tom, que se tornou sua única amiga. Ruth era uma boa menina que se permitiu ser dominada por Santé, e assim ela passou a segui-la para todos os lados. E essa amizade passou a ser muito significativa, pois como todo narcisista se alimenta de uma pessoa codependente, Ruth se tornou essa pessoa. Ela se tornou, na verdade, a bonequinha de Santé, que fazia tudo o que Santé queria. Ainda na adolescência, ela começou a fazer pequenos roubos em lojas de roupas, tudo por adrenalina, já que ela tinha dinheiro para pagar. Uma vez, inclusive, ela chegou a ser presa, mas seus pais deram jeito daquilo ser arquivado. Em 1952, Santé e Ruth se formaram no ensino médio e foram morar na Califórnia, onde ambas se matricularam na faculdade do curso de jornalismo, dando início a um novo capítulo em suas vidas. Foi nessa época que Santé teve seu primeiro contato com a fraude. Tudo aconteceu da seguinte forma: Ruth se apaixonou por um rapaz com quem iria se casar.
Enquanto a amiga vivia seu conto de fadas, Santé usou o nome do futuro sogro de Ruth e deu início a um esquema que trouxe problemas. Bruce, o sogro, começou a receber uma enxurrada de contas inesperadas. Santé havia ido a uma loja de departamentos local e gastado muitos dólares em nome dele, comprando maquiagens, perfumes, roupas e outros itens luxuosos. E adivinhem, mais uma vez, nada foi feito contra ela. Mas esse foi o primeiro indício claro do que Santé era realmente capaz de fazer. Na faculdade, ela se apaixonou por um universitário chamado Lee Powers. Ele era um bom rapaz e de uma boa família. Eles namoraram por 1 ano, mas assim que Lee se graduou na universidade, Santé resolveu que queria se casar. Então, ela fingiu uma gravidez. Assim, eles se casaram em 9 de maio de 1956. E depois de alguns meses, ficou mais do que claro de que ela nunca esteve grávida. Mas Lee nunca a confrontou sobre isso. E logo Santé enjoou da vida de casada. Ela odiava que seu marido não ganhava bem e depois de 1 ano de casada, ela o abandonou e pediu o divórcio. Com uma aparência física atraente, a mulher usava sua beleza para conseguir o que queria. Ela se aproximava de homens, conseguia o que queria e depois, sem hesitação, os descartava. Determinada a melhorar sua posição social, ela não perdeu tempo. Poucos meses após o divórcio, em 9 de novembro de 1957, Santé se casou novamente. Desta vez com Ed Walker, um antigo namorado dos tempos de escola, que àquela altura já era um empreiteiro bem-sucedido. Ela estava sempre em busca de algo, ou alguém que pudesse ajudá-la a subir na vida. E naquele momento, Ed era a pessoa certa. Mas a verdade é que a mulher nunca estava satisfeita e sempre queria mais, sem falar que ela vivia uma vida de excessos. Em um Natal, inclusive, ela gastou incríveis $13.000 em presentes, uma quantia que seu marido simplesmente não podia bancar. E o luxo desenfreado da esposa acabou desgastando Ed completamente. Santé não queria ser apenas mais uma dona de casa do subúrbio. Ela queria ser a personificação da riqueza e do glamour. Determinada a se destacar, ela começou então sua transformação pessoal, deixando para trás seu nome de batismo Sandra, como também o nome que ela tinha adotado anos atrás, Sandy, para assim ir em busca de algo mais sofisticado. E agora, finalmente, ela passou a se chamar Santé, que é como ela ficou de fato conhecida. Assim, em 27 de setembro de 1962, ela assumiu um novo papel. Tornou-se mãe com o nascimento do filho Kent, mas nem a maternidade conseguiu frear seus hábitos de enganar e manipular. Para Kent, sua mãe era um misto de extremos. Ela o tratava como um rei, fazendo-o se sentir como a pessoa mais especial do mundo. Mas suas crises de raiva a essa altura não tinham sumido não. E quando Ken testemunhava os lados mais sombrios de sua mãe, ele sempre tentava justificar, tentando acreditar que todas as mães eram assim mesmo. Afinal, aquela era a realidade que ele conhecia. Com o tempo, as rachaduras no casamento de Santé e Ed ficaram impossíveis de se ignorar. Santé passou a ter uma série de casos amorosos com parceiros de negócios de seu marido. E com seus gastos descontrolados só aumentando, ela encontrou uma forma sombria de financiar seu estilo de vida. Porque Santé queria sempre mais. Assim, ela iniciou as fraudes de seguro por meio de incêndios criminosos. Ed, que era um construtor de casas, passou a ter estranhamente seus imóveis tomados pelo fogo. O plano dela era perversamente genial: provocar incêndios, acionar o seguro e embolsar o dinheiro. Não era coincidência nem acaso. Santé sabia exatamente o que estava fazendo e manipulava tudo com precisão calculada, sempre buscando alimentar seu apetite insaciável por riqueza e poder. Mas a polícia local começou a observar que aquilo ali não estava certo não. E ela começou a ser chamada de Dragon Lady, um apelido sinistro que refletia a quantidade de incêndios misteriosos sempre ligados ao nome dela. E quando as suspeitas se tornaram insustentáveis, Santé convenceu Ed a se mudar com ela e o pequeno Kent de Sacramento, fugindo assim das investigações.
A obsessão de Santé por riqueza material não parava. Além dos incêndios fraudulentos, ela mantinha um hábito compulsivo de furtar lojas. Para ela, isso parecia algo normal, quase que como se fosse parte de sua rotina familiar. Em 1966, ela foi presa 3 vezes em apenas 5 dias, incapaz de distinguir o certo e o errado. Quando a polícia invadiu a casa dela, encontrou uma pilha de cartões de créditos que ela havia criado com nomes falsos. Com 17 acusações de furto qualificado pairando sobre ela, Santé conseguiu escapar com uma multa mínima, graças à ajuda legal de um de seus muitos amantes. Enquanto isso, seus casos extraconjugais continuavam sem controle e Ed chegou ao limite. Santé estava fora de si e, em um acesso de raiva, lançou uma faca contra ele. A lâmina cravou em seu braço. E assim, em maio de 1967, foi Santé quem resolveu pedir o divórcio, porque para ela, Ed não dava conta de custear seus luxos. O divórcio destruiu Ed. Ele nunca se recuperou totalmente, tornando-se nem a sombra do homem que um dia ele foi. Após separados, algo interessante aconteceu e a mulher mostrou quão escrúpulos ela era. Ela continuou com seu antigo estilo de vida, furtando lojas e sempre que era pega, fazia qualquer coisa para se safar, até mesmo envolver o filho Kent. Certo dia, ela foi a uma loja como de costume para furtar. Seu filho, que na época tinha apenas 7 anos, ficou sentado no capô do carro esperando pela mãe, quando de repente ela saiu correndo da loja com uma mulher a perseguindo. A mulher, enfim, assegurou e disse que havia visto furtando o estabelecimento. E o que aconteceu a seguir foi surreal. Santé virou-se e deu um soco no lábio do filho com uma força suficiente para cortá-lo. E então começou a gritar, dizendo que a funcionária da loja que havia agredido o garoto. Quando os policiais chegaram, ela manipulou toda a situação de forma que acabou sendo presa, mas não pelo roubo, apenas por agredir o filho, pois havia gente ao redor que viu toda a cena. Quanto ao serviço social, este não fez nada. E era assim que Santé sempre operava, retorcendo a realidade para proteger a si mesma, sem limites e sem remorsos. Agora oficialmente livre e solteira, Santé estava determinada a subir na escala social a qualquer custo. E para isso ela sabia exatamente o que precisava fazer: casar-se com um homem rico. Após essa decisão, ela pegou Kent e eles se mudaram para Palm Springs. Lá ela fez um investimento para enfim encontrar o seu milionário. Ela colocou implantes nos seios, coisa que não era muito comum na época. Comprou uma peruca que a fez lembrar a musa da beleza, Elizabeth Taylor, e todos confirmavam que ela de fato parecia com Elizabeth. Mas não pensem que ela estava bem financeiramente, não. Ela estava quebrada, morando em uma casa bonita, mas a geladeira estava vazia. O cardápio contava apenas com sanduíches de manteiga de amendoim e geleia. E nessa situação, ela frequentemente dava sermões intermináveis no filho sobre como era importante ele se casar por dinheiro para evitar a pobreza. Esse era o mantra dela e ela fazia questão que Kent também o seguisse. Santé usava sua aparência como uma arma para alcançar seus objetivos. Segundo a mídia, com uma semelhança impressionante com Elizabeth Taylor, ela sabia como atrair olhares. Ela estava sempre muito bem maquiada, com perucas volumosas e quando entrava nas salas, todos a notavam. E então, logo ela fixou seus olhos em Kenneth Kimes, um desenvolvedor de propriedades milionário de 52 anos, que fez fortuna construindo motéis nos Estados Unidos. Kenneth era 17 anos mais velho que Santé. Ele tinha 2 filhos de seu casamento anterior e em 1969 estima-se que sua fortuna na época era de 22 milhões de dólares, um valor que ajustado para os dias de hoje seria muito maior. Um certo dia, Santé soube que ele gostava de gardênias, então fez questão de usar um perfume com o cheiro das flores, tudo para parecer mais atraente para ele. No entanto, Kenneth não se importou com esses esforços iniciais da mulher, mas ela foi insistente e após um ano ela finalmente conseguiu o que tanto queria: estar com o milionário.
Kenneth era um homem inseguro, apesar de seu sucesso, e Santé soube explorar isso ao máximo, sem falar que ele era alcoólatra, o que ajudaria muito ela em sua manipulação. Ela insistia que Kenneth estivesse com ela sempre em festas da alta sociedade, até naquelas que eles não eram convidados. Para vocês terem noção, eles chegaram até ir a uma festa sem convite que era oferecida para o vice-presidente dos Estados Unidos na época, Gerald Ford, e lá Santé conseguiu o que ela mais queria, acesso ao homem. No entanto, apesar de todo o charme e manipulação, Kenneth parecia relutante em relação a se comprometer com o casamento. E Santé logo percebeu que para garantir o acesso à fortuna dele, ela precisaria agir rápido. Kenneth tinha filhos do casamento anterior, o que tornava difícil para ela obter o controle total do dinheiro dele. Então, ela teve sua grande ideia. Ela teria um herdeiro dele. E em 24 de março de 1975, Kenneth e Santé deram as boas-vindas a Kenneth Karim Kynes, mais conhecido posteriormente pelo mundo como Kenny. Após o nascimento de Kenny, a família foi morar no Havaí, em uma bela casa onde passaram 7 anos. Lá a mulher era cercada de empregadas, com uma vida que ela perseguia por anos, cercada de luxo. Depois desse período, a família foi para Vegas, onde passaram a morar em uma bela mansão também, e com eles levaram suas empregadas. E Kent, o filho mais velho de Santé, resolveu ficar no Havaí porque, segundo ele já estava farto de sua mãe. Enquanto isso, Kenny seguia sendo amado por sua mãe, que o idolatrava. E a verdade é que as pessoas viam aquela relação com muitos excessos. Kenny era educado em casa por tutores e por isso ele não tinha muita proximidade com outras crianças. Mas sempre que ele tinha acesso a elas, ele as fascinava, porque assim como sua mãe, ele era persuasivo e muito carismático. Sua tutora chegou a observar que o garoto tinha um problema com mentiras e por isso ela chamou a atenção do menino. Quando Santé soube disso, ela partiu para cima da tutora, afirmando de forma agressiva que ela não tinha esse direito e que só quem poderia dizer se o filho poderia mentir ou não era ela. No entanto, a vida de Kenny sofreu uma reviravolta trágica. Quando ele tinha apenas 10 anos, uma das empregadas de sua mãe fugiu e denunciou a família para a polícia. Então, seus pais foram presos no dia 12 de julho de 1985, após uma invasão do FBI em sua casa em Las Vegas. A operação revelou um lado obscuro da família. Santé estava traficando jovens mexicanas pela fronteira e as mantinha como escravas em sua casa. O brilho da sua vida luxuosa era, na verdade, uma fachada para atividades criminosas. Além de forçar as mulheres a trabalhar sem remuneração, elas também viviam em cárcere e sofriam maus tratos. Kenneth fez um acordo e confessou que sabia que a mulher escravizava as empregadas, mas não fez nada. Como ele era alcoólatra, ele foi condenado à prisão, mas recebeu tratamento para alcoolismo e acabou não cumprindo pena em cárcere. Santé, no entanto, foi sentenciada a 5 anos de prisão e pela primeira vez ela foi presa por seus crimes. Pela primeira vez também, Kenny se viu sem a mãe, que era o centro de seu mundo. Contudo, o comportamento controlador de Santé não terminava por aí. A verdade só estava começando. Kenny, então, sem um controle direto de Santé, por mais que momentâneo, foi colocado pelo pai para estudar em uma escola pela primeira vez. Lá ele passou a ser querido por todos, pois era um garoto muito extrovertido e tranquilo. Ele passou então a ser muito próximo do pai, que também o mimava constantemente, e passou a ver a mãe apenas nas visitas à prisão. Mas para Kent, o irmão mais velho de Kenny, seu pai era tão permissivo quanto Santé, pois o homem se tornou paranoico após passar anos com medo da polícia devido às atividades ilegais de sua esposa. Então, ele ensinou a Kenny que ele não deveria confiar absolutamente em ninguém, inclusive em sua mãe. Mas os tempos relativamente tranquilos acabaram quando Santé recebeu liberdade condicional após 3 anos de prisão. E o tempo que a mulher passou na prisão só a fez se tornar uma pessoa ainda pior.
Ao sair do cárcere, ela chegou a dizer que nunca mais seria presa. Mas prestem atenção, ela não disse que não cometeria mais crimes, mas que somente não seria mais pega. Quando Kenny soube que sua mãe ficaria livre, ele estranhamente ficou nervoso com isso, porque finalmente ele tinha se acostumado a ser um jovem livre. Quando a mulher saiu da cadeia, ela encontrou o filho muito mudado e não gostou nada daquilo. Então ela tratou rapidamente de colocar Kenny de volta ao seu controle. Ela o forçou a abandonar a escola, porque, segundo ela, nessa escola ele tinha muitas mais influências e assim ele foi matriculado em outra escola. Foi nesse momento que a personalidade do menino começou a mudar drasticamente. Kenny ficou ressentido com Santé. Ele, que era divertido e amado por todos, começou a desaparecer, sendo substituído por um jovem dominado pela raiva e pela frustração. Ele estava totalmente fora do controle a partir dali. Aos 16 anos, incapaz de suportar a pressão e o controle da mãe, Kenny fugiu de casa, mas Santé não aceitou a decisão. Ela enviou Kent, seu filho mais velho, para trazê-lo de volta para casa. Kent então conseguiu localizá-lo e convencê-lo a retornar, mas o comportamento de Kenny não melhorou. Ele continuava cheio de revolta, mas permaneceu em casa, ainda preso sob o controle da mãe. Mesmo que Kent tenha admitido que Kenny chegou a falar em tirar a vida de Santé. Eu achava que estava fazendo a coisa certa por ela. Mas penso todos os dias, se eu tivesse deixado ele ir, como as coisas seriam hoje? Essa decisão marcou um ponto de não retorno, aprofundando o abismo de destruição que Santé havia cavado ao redor de sua família. E Santé continuou com sua vida extravagante enquanto Kenny foi para a faculdade. Mas tudo mudaria drasticamente quando Kenneth pai, já com 77 anos, de forma repentina, em 28 de março de 1994, faleceu de um aneurisma cerebral, deixando espaço para que Santé fizesse o que quisesse. A morte de Kenneth trouxe um novo desafio para Santé: impedir que os filhos do primeiro casamento dele, os tais parasitas, como ela os chamava, recebessem qualquer parte da herança. Determinada a manter o controle, ela garantiu que ninguém fosse informado sobre a morte do marido. E, para evitar questionamentos, não permitiu uma autópsia, o que de fato é muito suspeito. E, para completar, ela decidiu que o marido fosse cremado, encerrando assim o caso antes que qualquer suspeita fosse levantada. Kenneth partiu no final de março, mas Kenny, seu filho mais novo, só soube da partida do pai meses depois. Sim, ela omitiu a morte até do Kenny, que mesmo assim largou a universidade para ficar com a mãe. E foi nesse momento que a personalidade do rapaz se transformou de uma vez. Mesmo após a partida de Kenneth, Santé continuou explorando seus recursos financeiros. Ela usava os cartões de crédito dele e tentava acessar suas contas bancárias. No entanto, sua estratégia começou a desmoronar quando Syed Ahmed, um executivo de 55 anos do banco Offshore Gulf Union, começou a desconfiar que tinha algo de errado acontecendo ali. Syed percebeu irregularidades no grande volume de pedidos solicitados de transferências de dinheiro em nome de Kenneth. As assinaturas pareciam forjadas e algo não fazia sentido. Decidido a investigar, Syed viajou para Nassau para verificar as contas pessoalmente. Para Santé, ele se tornou uma ameaça inaceitável. Em sua mente, havia apenas uma solução para isso: eliminar o obstáculo que ele representava. E assim, mais uma vez, Santé se viu à beira de um novo e perigoso esquema para proteger sua teia de mentira. Em 4 de setembro de 1996, Santé e Kenny, agora cúmplices, convidaram o investigador do banco para jantarem em seu restaurante favorito de Nassau. Depois o convidaram para tomar um café em sua casa, onde colocaram Boa Noite Cinderela em seu drink, deixando-o em estado sonolento, e depois eles o afogaram na banheira.
Revezando-se para mantê-lo submerso, acredita-se que Kenny tenha se livrado do corpo jogando no mar, mas o corpo nunca foi encontrado. A polícia sabia que as últimas pessoas a verem Syed vivo era Santê e Kenny, mas não havia evidências de sangue ou provas suficientes para eles serem processados. E então, Syed foi dado apenas como desaparecido. Aos 21 anos, Kenny estava agora comprometido com os caminhos criminosos de Santê, ajudando-o a cometer o crime mais extremo, o assassinato. Eles então fugiram das Bahamas para a Flórida e continuaram se movimentando pelos Estados Unidos, aplicando golpes em todos os lugares. A dupla de mãe e filho embarcou em uma jornada de crimes ao estilo Bonnie e Clyde, literalmente, pois era nítido para quem se relacionava com eles que eles eram muito mais que mãe e filho, porque na verdade eles se tratavam como amantes e a tensão sexual entre eles era muito visível aos olhos de todos. A vida criminosa de Santê e Kenny continuava a se aprofundar. E em 19 de maio de 1997, durante uma série de pequenos furtos, Santê foi detido em uma loja de departamentos. E em um ato impulsivo, Kenny, então com 22 anos, socou um policial para ajudar a mãe a escapar. E pela primeira vez, Kenny foi preso. Ele ligou para seu irmão mais velho, Kent, dizendo que estava na cadeia. Kent, em vez de preocupação, sentiu um breve alívio, acreditando que essa experiência poderia ensinar seu irmão a importância das consequências. Mas não foi assim que aconteceu. Como infrator primário, Kenny recebeu um tratamento amigável dos promotores, saindo praticamente ileso da situação. E a lição que ele aprendeu foi realmente perigosa. Naquele momento, ele entendeu que podia infringir a lei e escapar das consequências. Enquanto isso, os milhões deixados pelo falecido Kenneth estavam praticamente esgotados, restando apenas propriedades como ativos. E assim Santê e Kenny, agora falidos, apareceram na porta de Kent, o filho mais velho de Santê, que já era um homem casado e com filhos. Eles pediram a ajuda dele, que os acolheu em sua casa. Mas logo ficou claro para ele que havia uma aliança inabalável entre mãe e filho que deixava Kent de lado. Um dia entrei no meu escritório e vi a mamãe e o Kenny atrás da minha mesa, mexendo nas gavetas. Perguntei o que diabos eles estavam fazendo. E com o tempo, a relação dos três ficou cada vez mais tensa e Santê e Kenny acabaram deixando a casa de Kent. Mas antes de ir embora, eles já tinham identificado seu próximo alvo. Este era David Cassin, um amigo da família de longa data, já que em 1992, Santê e seu marido Kenneth haviam transferido a escritura de sua casa em Las Vegas para David para evitar que a propriedade fosse confiscada em uma disputa legal. David, então, com 63 anos, concordou em ajudá-los, fingindo ser o proprietário da casa. Ele até assinou uma escritura de renúncia que permitia que Santê e Kennedy recuperassem a propriedade a qualquer momento. 6 anos depois, em janeiro de 1998, Santê usou a propriedade como garantia para obter um empréstimo de $280 mil no nome de David, mas sem o consentimento dele. David então descobriu a fraude ao abrir sua correspondência e encontrar documentos de uma nova hipoteca feita em seu nome. Não muito tempo depois, a casa foi misteriosamente incendiada, naquele velho modus operandi sempre utilizado por Santê. No entanto, as seguradoras se recusaram a cobrir os danos, suspeitando que fosse um caso de incêndio criminoso. Indignado, David denunciou a fraude ao banco e revelou que Santê estava por trás do esquema. O cerco, então, começava a se fechar, mas Santê e Kenny ainda estavam dispostos a ir aos extremos para proteger sua teia de mentiras. E a reação de Santê ao problema David foi a mesma de sempre: remover o obstáculo. E quem, é claro, sabia exatamente que isso era tarefa sua. Assim, em 13 de março, Kenny e um cúmplice, um vagabundo chamado Sean, dirigiram até Los Angeles para visitar David em sua casa em Granada Hills. Sean ficou do lado de fora enquanto Kenny bateu a porta. David o recebeu e perguntou se ele queria um café. E enquanto David se afastava para prepará-lo,
Kenny puxou um revólver, encostou na nuca de David e disparou. David partiu instantaneamente. Kenny voltou ao cúmplice e juntos eles carregaram o corpo no porta-malas do Jaguar verde de David, descartando em uma lixeira em um beco. E não demorou muito para que o corpo fosse encontrado, e os principais suspeitos do homicídio de David era Santee Kenny. Um dos aspectos mais estranhos desse fato é que Kenny agiu de forma tão fria, mesmo com Dave, que não era um estranho, mas sim era alguém bem conhecido de sua família. E o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Kenny enviou flores para sua mãe como se estivesse celebrando uma conquista com sua namorada, como se esse ato tivesse um caráter de comemoração. A busca da aprovação de Kenny em relação a Santee era evidente. Cada ação parecia um apelo silencioso, como um, abre aspas, olha mãe, veja o que eu fiz por você, veja o quanto eu amo você, fecha aspas. Mas a dupla de criminosos de mãe e filho cometeu um erro. 2 semanas antes do assassinato de David, eles tentaram comprar um carro usando um cheque falso. A concessionária logo descobriu o golpe e entrou com uma queixa, gerando mandados de prisão para ambos. Agora fugitivos, Santee e Kenny, ao estilo de Bonnie e Clyde, estavam sendo caçados, acusados de 2 assassinatos e fraudes. Para escapar, eles dirigiram pelo país até a costa leste, onde buscaram anonimato na movimentada Nova York. Em Manhattan, a dupla criminosa rapidamente começou a planejar o próximo golpe. Santee identificou Irene Silverman, uma viúva de 82 anos, dona de um prédio impressionantemente avaliado em dezenas de milhares de dólares. Irene era uma mulher rica e influente. Ela possuía suítes de luxo que alugava em seu prédio. Para Santee, isso era uma oportunidade irresistível. Dessa vez, ela criou uma nova identidade. Agora, ela era Manny Guarnin. Kenny, agora com 23 anos, seria o protagonista do golpe. Oferecendo $6.000 em dinheiro adiantado, ele conseguiu convencer Irene a não exigir muitas referências, um método que funcionava em fraudes rápidas. E quase imediatamente após se instalar no prédio, Kenny colocou uma escuta no apartamento da viúva, permitindo que ele e Santee monitorassem todas as suas conversas telefônicas. O objetivo era claro: forçar Irene a transferir o prédio para eles de alguma forma. Mas Irene Silverman não era uma mulher fácil de enganar. Extremamente perspicaz, ela percebeu sinais preocupantes. Notou que Kenny evitava as câmeras de segurança do prédio, movendo-se como um fugitivo. Também reparou que ele costumava espiar pelo olho mágico da porta de seu apartamento, algo que ela descobriu ao ver os pés dele sob a porta. E ela chegou a comentar com conhecidos que não gostava nem um pouco do novo inquilino. Sua desconfiança aumentava a cada dia, mas mal ela sabia que estava lidando com 2 criminosos perigosos, prontos para qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Após conseguir uma cópia das escrituras do prédio de Manhattan, Santee usou suas habilidades de falsificação para forjar a assinatura de Irene em uma transferência de propriedade. E assim o golpe começou a tomar forma. Santee, como uma camaleoa, se vestiu como Irene para convencer o escrivão a autenticar o documento. E assim ela conseguiu que a propriedade fosse transferida para uma corporação que ela havia criado. E agora eles tinham a documentação, mas restava apenas Irene no meio do seu caminho. Em 5 de julho de 1998, o vínculo doentio entre Santee e Kenny Kimes atingiu um novo nível de perversidade. Kenny, sempre ansioso para agradar a mãe ou amante ou mãe-amante, atacou Irene em seu apartamento em Manhattan. Santee, friamente calculista, usou um taser para incapacitar Irene, deixando aquela senhorinha de 82 anos completamente indefesa. O golpe final veio pelas mãos de Kenny, que, obediente, estrangulou a idosa até que ela partisse. E com uma frieza chocante, ele colocou o corpo frágil de Irene, de pouco mais de 1,5 metros, em uma bolsa e a descartou em uma lixeira em Hoboken, em New Jersey.
Agora, com Irene fora de cena, Santee e Kenny tinham acesso às escrituras falsificadas do prédio de Manhattan. Parecia que o extravagante plano de Santee para roubar a identidade da milionária estava de fato se concretizando. Após o crime, a dupla celebrou no Trump Tower, onde se deliciaram com doces e café. Durante a celebração, Kenny fez um comentário grotesco, vangloriando-se dizendo, abre aspas, essas são as mãos que estiveram em volta ao pescoço de Irene e agora estão em volta a uma xícara de café. Fecha aspas. Mas para o azar da dupla sórdida, o desaparecimento de Irene não passou despercebido. Para aqueles que a conheciam, sua ausência uma tarde de domingo era completamente fora do comum. Preocupados, os funcionários do prédio denunciaram o desaparecimento da mulher à polícia. O ex-detetive da delegacia de Nova York, Tom Rovide, recebeu uma ligação alertando sobre o sumiço da mulher. E este imediatamente decidiu agir. Quando Tom chegou à casa da mulher, ele descobriu que ela já havia registrado suspeitas sobre o inquilino misterioso, Kenny Kimes. Em seu caderno, Irene havia anotado detalhes do comportamento estranho de Kenny, chegando a escrever que ele parecia alguém que deveria estar na cadeia. Enquanto isso, Santee e Kenny já estavam na mira de uma força-tarefa conjunta da polícia de Los Angeles e do FBI, investigando-os por crimes que incluíam cheques falsos, fraudes, o assassinato de David Cassidy e o desaparecimento de Syed. A captura de Santee e Kenny Kimes foi o resultado de uma investigação cuidadosa e da colaboração de um dos antigos aliados criminosos da dupla, um homem chamado Stanley. Depois que a polícia e o FBI se aproximaram dele com a oferta de um acordo, Stanley concordou em ajudar a atrair mãe e filho para uma armadilha. O encontro foi marcado no Hotel Hilton, na 6ª Avenida, em Nova York. No plano, Stanley teve um papel crucial. Ele tinha que sinalizar para a polícia quando mãe e filho estivessem no local e tirasse o chapéu. Apesar do plano, Santee e Kenny demoraram a aparecer. Durante as mais de 6 horas de espera, o casal criminoso provavelmente usou o tempo para se livrar do corpo de Irene Silverman. Quando finalmente chegaram ao hotel, Stanley tirou o chapéu conforme o combinado e a polícia os prendeu. Santee tentou negar qualquer conexão com os itens que carregava, jogando uma bolsa preta no chão e alegando que o objeto não era dela. Kenny, por outro lado, ficou tão chocado que se urinou todo. Era a primeira vez que eles enfrentavam uma situação em que não estavam com controle. A bolsa de Santee continha evidências incriminatórias como 7 passaportes, 5 cadernetas bancárias e vários cheques pertencentes a Irene. Kenny também carregava um cartão de seguridade social falso com o nome de Irene. E assim, os dois foram levados sob custódia e pela primeira vez, Kenny foi separado de sua mãe. E sem sua orientação constante, ele parecia desorientado, um reflexo da relação codependente entre eles. Inicialmente, os investigadores não perceberam a conexão direta entre os documentos encontrados e o desaparecimento de Irene Silverman. Mas isso mudou quando a polícia de Nova York realizou uma coletiva de imprensa sobre o caso Irene. E assim, um dos detetives ligou os pontos ao ouvir o nome dela e identificou Kenny ao inquilino suspeito que Irene havia mencionado antes de desaparecer. Com essa ligação feita, a polícia obteve um mandado de busca para o apartamento de Kenny. Lá eles encontraram evidências perturbadoras, uma cortina de chuveiro faltando, várias perucas, a droga Boa Noite Cinderela frequentemente usada para incapacitar vítimas e papéis com tentativas de falsificar a assinatura de Irene. Também havia uma lista de tarefas escritas por Santee, que incluía itens como fita adesiva, cordas e sacos de lixo, ferramentas essas que serviam para seus esquemas sombrios. A descoberta mais importante veio de uma bolsa que os Kimes haviam deixado no Plaza Hotel. Dentro dela, os investigadores encontraram a escritura falsificada de transferência do prédio de Irene para Santee. Essa evidência solidificou a conexão entre o casal e o desaparecimento de Irene Silverman.
Durante os interrogatórios, o detetive Tom tentou apelar para as emoções de Kenny, e por um momento, Kenny pareceu vacilar. Seus olhos lacrimejaram e ele inclinou-se, sugerindo que poderia confessar. Mas num instante, ele se recompôs, sentou-se ereto e respondeu friamente, abre aspas, sem comentários, fecha aspas. Sua determinação em proteger a si mesmo e possivelmente sua mãe era inabalável, mesmo diante de tantas evidências esmagadoras. Embora o corpo de Irene nunca tenha sido encontrado, em 16 de dezembro de 1998, no Tribunal Criminal de Manhattan, Sante e Kenny enfrentaram um total de 84 acusações, incluindo o homicídio de Irene Silverman. O julgamento foi um verdadeiro circo mediático e Sante, como uma boa narcisista sociopata, aproveitou a atenção brilhando sob os holofotes. Sante Kemis aproveitou a oportunidade para transformar sua situação em um espetáculo público e, em um ato típico de uma personalidade manipuladora, ela apareceu no programa 60 Minutos e em outros noticiários, proclamando sua inocência de maneira teatral. Com Deus como minha testemunha, nunca faríamos algo assim. Por que mataríamos uma doce senhora idosa? Sua entrega dramática realmente parecia calculada para ganhar a simpatia. Mas não enganou a promotoria não. E no final do julgamento, Sante Kimes foi sentenciada a 120 anos de prisão, enquanto Kenny recebeu 125 anos. Kenny e Sante nunca quiseram falar abertamente sobre os rumores de que eles teriam um relacionamento amoroso. O filho Kent também nunca deu espaço para que tais perguntas fossem feitas a ele. Para a dupla que havia passado a vida manipulando e enganando os outros, o destino finalmente cobrou o preço. E agora, presos para o resto da vida, seus dias de crimes e conspirações haviam chegado ao fim.